Então, Mamãe Falei é essa ideia, assim, da criança pequena, que ela diz a verdade na sala de jantar, né? Todo mundo ri, mas a gente não se dá conta de como isso está sendo, assim, eventualmente violento, preconceituoso, instrução para a criação e reprodução do machismo. Fala, seus mal diagramados! O Movimento Brasil Livre surgiu atuando como um grupo de linchadores públicos que tentava ostracizar ou abalar a imagem de pessoas ou eventos considerados ameaçadores, geralmente com viés de esquerda. Desde que apareceu na imprensa, sendo vendido pelo finado Eu País como um projeto político da vanguarda anti-Dilma e que se assemelhava a uma banda indie multiétnica, agiu exatamente dessa maneira. Seja contra exposição de arte, seja para assassinar Marielle Franco pela segunda vez no mesmo dia, ao criar de maneira expressa mentiras sobre o envolvimento amoroso da pessoalista com o traficante Marcinho VP, história que eles conseguiram viralizar antes mesmo do corpo da vereadora chegar ao IML do Rio de Janeiro. São incontáveis as canalices desse grupo que, ao que tudo indica, pode desaparecer tão rápido quanto surgiu, se tivermos ainda alguns momentos de sorte reservados para este país. Mas isso não vai rolar sem que eles antes experimentem o que tantas vezes pregaram e praticaram: campanhas de desmoralização pública, só que com uma notável diferença. Desta vez as campanhas são baseadas em fatos, áudios assumidos e declarações que não foram tiradas do contexto para moldar realidades paralelas. E é por isso também que Renan Santos, um dos líderes do movimento e também cospobre de Woody Allen gerado diretamente em um tour de blonde na usina de Chernobyl, está com tanto medo do MBL simplesmente acabar. Afinal, esse empresário sem empresa e que não pode ter nenhum CNPJ no próprio nome, precisa de alguma forma para arranjar dinheiro fácil e viajar todos os anos para a Suécia, menos os últimos 3 porque tinha pandemia, né? Quando volta ao Brasil, ele passa dias realizando bravatas sexuais que nem aconteceram, mas que ainda convencem o amigo Arthur Duval, ligeiramente mais cabaço que Renan e propenso a confiar no papo do cara. E o desespero é tão grande no momento para Renan, porque nem mesmo em uma hipótese remota ele vai cogitar ter a carteira assinada pela primeira vez na vida para conseguir levantar dinheiro. Ou você trabalha ou é do MBL. As duas atitudes são diametralmente opostas nesse grupo que costuma chamar esquerdistas de vagabundos, mas que é recheado de desocupados convictos mamadores do Estado. Em vídeo publicado numa live do movimento na noite da última segunda-feira, 7 de março, Renan toma o microfone de supetão e faz um desabafo teatral sobre o medo que tem dos dois mais famosos parlamentares do grupo serem caçados em muito pouco tempo. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então alguém fala, é legal, Rock, governador Rubinho. As eleições, eu tô pras eleições, porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto, lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por 8 anos. Porque assim, cancelamento, pesado, foi uma declaração, mas isso não é roubar. E ele tá sendo caçado. Acorda! A gente precisa começar a agir já! Já deu o luto, já deu, olha só, desculpa, já deu! Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim! Depois é o Rubinho! E depois vocês vão ter que votar na desses filhos da todos! Kim Kataguiri corre risco na Câmara Federal após assumir que a Alemanha teria errado ao criminalizar o nazismo durante participação no podcast Flow. Esse episódio já gerou uma ótima baixa na direita brasileira, que é o eventual ostracismo de Monark, que a essa altura deve puxar trenzinho de lata na praça do bairro em que mora. Já a Mamãe Falei, deputado estadual aqui por São Paulo, perdeu a conta da quantidade de pedidos de cassação e notas de repúdio que tem recebido desde que vazaram os áudios em que ele diz que a fila das refugiadas ucranianas teria mais mulheres bonitas que de qualquer balada brasileira.
Em seguida, ele complementa que essas mesmas mulheres seriam fáceis por serem pobres, entre outros trechos que são mais aconselháveis de ouvir num fone de ouvido trancado em um bunker de guerra para não chocar nenhuma pessoa ao redor na sua vizinhança. Renan e mamãe sabem, evitar a cassação pelo menos do Arthur será tarefa quase impossível dada a repercussão e como a fala enojou não só a oposição, o que seria esperado e óbvio. O que tá rolando aqui é bem simples, estão se aproveitando disso pra tirar da frente um cara decente. E o Arthur é um cara decente. E eu vou defender a p do Arthur o tempo todo, tá bom? Então precisamos de vocês. E esta semana vocês vão perder o deputado de vocês. E vocês nunca vão esquecer que o melhor deputado de vocês na Assembleia Legislativa de São Paulo foi destruído sozinho porque vocês abandonaram ele. Eu não vou abandonar. Mas até bolsonaristas fingem que ficaram chocados, o que no fundo é só um joguinho de cena para eliminar um rival que compete pelo mesmo eleitorado de extrema direita nas campanhas de 2022. Nem Sérgio Moro, que já havia classificado a fala de Kim Kataguiri como uma gafe verbal, conseguiu passar um pano dessa vez e diz querer distância de Arthur na campanha e pede a cabeça dele no Podemos, que é um partido presidido por mulher. Mas espantar de fato, essa declaração de Arthur espantou alguém? Eu lembro que desde o início desse canal falávamos que o Arthur fazia o típico estereótipo do playboy de balada que fica pegando em cabelo de mulher na fila da vodka com energético, sabe? Aparentemente é um pouco pior que isso, mas como bem pontuou o psicanalista Christian Dunker em seu vídeo sobre o caso, a história também desenvolve um ótimo momento para a gente discutir outras questões importantes. É alguém que se apresenta com esse subtítulo, né? Mamãe, falei. Será que isso tem que ver com o machismo? A ideia de que eu sou assim uma espécie de filho excepcional de mamãe. Enquanto filho excepcional, eu tenho prerrogativas. Eu posso fazer aquelas artes assim, né? Que as mães adoram, toleram. E às vezes, assim, acabam se tornando reféns daquele filhinho querido que é criado, às vezes, para reproduzir o machismo que se recebeu. A primeira delas seria a dupla moral brasileira, que basicamente consiste na hipocrisia do conservador de direita, que em público prega discurso em prol da família, monogamia e a defesa das criancinhas, mas no privado o papo muda completamente e ele prova que gosta tanto de família que costuma até ter duas de uma vez só. E no histórico de pesquisas do navegador de internet, eu nem preciso dizer que toda busca no Xvideos tem ao menos 14 tags diferentes. E não vamos nos esquecer que também existe essa dupla moral dentro da esquerda, vídeo tanto de denúncias de Bacurau 11 que foram feitas nos últimos anos por mulheres insuspeitas. Apontar o dedo sem olhar pro próprio umbigo é sempre muito perigoso, tá? E o segundo ponto levantado por Dunker é sobre como a opressão social e a opressão de gênero caminham juntas, principalmente em casos onde a fragilidade e a vulnerabilidade são evidentes fatores para a objetificação e controle do corpo da mulher. Vale recordar que durante campanha para prefeito de São Paulo, na qual Arthur Duval garantiu nada menos que 500 mil de votos de uns fudidos da minha cidade, o mesmo mamãe falei chamou o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria por ajudar os mais pobres aqui da capital. Pois é, essa mesma São Paulo que desde que esse grupo ajudou a desestabilizar a república e a nossa economia, tem várias praças com refugiados do desemprego, lotadas de barracas de lona ou de camping, algo que com 36 anos de residência aqui eu jamais havia visto. Claro que nesses locais existem poucas loiras, talvez parta daí o desinteresse de mamãe falei em conhecer essa triste realidade do lugar que ele deveria se importar e trabalhar por melhorar sendo deputado estadual. Mas pelo jeito mamãe falei acusou Padre Júlio do que ele, no fundo, bem no fundinho, um cafetão da miséria. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sigam a gente lá. E pra todo mundo que ainda defende, passa pano para o Mamãe Falei e o MBL, só temos uma coisa pra te dizer: não passarão.